Saudação ao pessoal do canal. Estamos aqui com mais uma indicação. O Cânon das Escrituras. Como os livros da Bíblia vieram a ser reconhecidos como escrituras sagradas? Gente, um livro fantástico, fenomenal, que todo cristão deveria ler e conhecer, entender mais acerca do livro ah, que tão fundamentalmente tem marcado a nossa civilização e a vida de cada cristão autêntico. Tá? A leitura, que eu digo assim, obrigatória, né? Para quem realmente quer conhecer mais acerca das escrituras sagradas. O erudito F. F. Bruce visa esclarecer pontos fundamentais, como por exemplo, por que 66 livros? Por que não 73? Por que não 88? Por que não 100? Por que não os apócrifos? Né? Bem, eu não estou gravando esse vídeo para comentar as 302 páginas, porque isso eu precisaria ter aí no mínimo umas 5 horas, né? Mas esse vídeo visa apenas abordar alguns pontos, né? Para que aguce mais essa curiosidade, para que vocês possam analisar, né? E buscar mais informações sobre o assunto e sobre essa obra aqui. Hoje, infelizmente, nós temos muita informação, mas pouco conhecimento. Então, vamos para o conhecimento, que é o mais importante. Bem, nós temos aqui a folha de rosto, né? A ficha catalográfica. Eu sempre gosto de marcar algumas coisas nos meus livros, algumas observações, outras obras do F. F. Bruce. Nós temos aqui o sumário, né? A continuação do sumário, o prefácio à edição brasileira. E aqui nós temos uma informação bem relevante, ó. Cânon é a palavra técnica usada para descrever e responder sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. É uma palavra derivada do grego cânon, que quer dizer vara reta, régua, vara de medir. Mais tarde termina com o sentido metafórico de padrão. Então, o sentido de cânon, o significado da palavra cânon é isso, gente. É uma vara reta, é uma régua, uma vara de medir. É a vara, é o padrão com que os cristãos leem o mundo, com que os cristãos medem o mundo e as coisas que o circundam. Isso é muito importante. Eu selecionei aqui também alguns trechos. Vamos para a questão do cânon do Antigo Testamento. Selecionei aqui uma parte em Lucas, a qual o autor faz um comentário. Ó. Há um lugar no Novo Testamento que pode refletir essa divisão tríplice, no registro que Lucas fez da aparição do Senhor ressurreto aos seus discípulos, em Jerusalém. Ele lhes relembra como lhes havia contado sobre como deveria se cumprir tudo que sobre mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Aqui a palavra salmos pode significar não apenas o conteúdo do saltério, mas de toda a terceira divisão, os escritos, da qual os Salmos era o primeiro livro. Essa informação aqui é muito relevante porque a lei era praticamente uma unanimidade já na época de Jesus, os profetas também. E aqui o Salmo está representando a primeira parte dos escritos, os quais ainda não estavam, não tinham atingido toda uma unanimidade, digamos assim, né? Essa unanimidade ela veio ser alcançada no Concílio de Jânia, né? Que foi uma discussão entre os rabinos ali no final do primeiro século, o qual eu selecionei um fragmento aqui também, que diz assim: no que dizia respeito às escrituras, os rabinos em Jânia não introduziram inovações, examinaram a tradição que tinham recebido e a deixaram mais ou menos intacta. Provavelmente não é sábio falar de um concílio ou sínodo de Jânia, que tem estabelecido os limites do cânon do Antigo Testamento. Eles discutiram quais livros contaminam as mãos ou sujam os dedos. Uma expressão técnica que denotava os livros surgidos por inspiração profética.
Então, apenas, né, visava fazer esse concílio aqui discussões pontuais. Especialmente, eu selecionei aqui um trecho sobre os livros de Esther e Cântico dos Cânticos. Né? Vocês podem ler essa parte aqui. E, bem, eu vou ler para vocês, está dizendo assim, ó, nem Esther nem Cântico dos Cânticos contém o nome de Deus, a não ser que seu nome esteja camuflado em Cântico 8:6, onde uma veemente labareda poderia ser literalmente uma chama de Yah. Nenhuma das duas obras parece religiosa em caráter, mas Esther ofereceu o libreto para a popular festa do Purim. E se Cântico dos Cânticos pudesse ser alegorizado de modo a tornar-se uma celebração do amor de Yahvé por Israel, poderia continuar sendo reconhecido como uma escritura inspirada. Então havia essas discussões pontuais aqui sobre Esther, sobre Cântico dos Cânticos, por não conterem o nome Deus. Né? Mas Esther oferece informações extremamente ricas sobre a história do povo judeu acerca da festa do Purim, que até hoje eles celebram. Como o Cântico dos Cânticos também é uma obra o qual o seu autor tem 2 livros no cano, que é o próprio Provérbios e Eclesiastes. Então não teria problema de se incluir mais um livro de um autor sagrado. Então, esse concílio aqui do final do primeiro século não visou uma discussão sobre o livro de Enoque, sobre tantos e tantos outros livros apócrifos, mas apenas discussões pontuais, né, sobre Esther e Cântico dos Cânticos, por exemplo. Vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento? Eu selecionei aqui um trecho aqui, importante para nós refletirmos. Deixa eu colocar aqui um pezinho que vai nos ajudar a ler essa parte aqui. Os reformadores e o cânon do Antigo Testamento. Vamos lá. Com a reforma protestante no século XVI, a questão do cânon veio mais agudamente a lume. Quando Lutero, em sua controvérsia com Johann Meyer von Eck, sustentou apenas a a autoridade da Escritura, sola Escritura, contra a da Igreja, isso rapidamente levantou a questão do que constituía precisamente apenas a Escritura. Foi o protesto de Lutero contra o abuso do sistema de indulgências, especialmente como praticado por Johann Tetzel, que o levou ao rompimento definitivo com Roma. Mas o sistema de indulgências estava inevitavelmente ligado à crença no purgatório e à prática das orações pelos mortos. E ambas foram abandonadas por Lutero. Quando foi desafiado a manter seu princípio de apenas a escritura e admitir a autoridade escriturística para a oração pelos mortos, se encontrava em 2 Macabeus 12:45, onde a oração pelos mortos, para que sejam libertos de seus pecados, é indicada como um pensamento santo e piedoso. Encontrou resposta pronta na regra de Jerônimo, de que 2 Macabeus não pertencia aos livros que deveriam ser usados para o estabelecimento da autoridade de dogmas eclesiásticos. Bem, resumindo aqui, gente, o que esse fragmento está dizendo? Ele está dizendo que quando no século XVI surgiu a controvérsia das indulgências, as quais Lutero foi contra e corretamente contra, o seu debatedor, o Johann Meyer von Eck, ele se apoiou em quê? Ele se apoiou em 2 Macabeus 12:45, né? E Lutero disse, não, mas espera aí, segundo Macabeus, segundo Jerônimo, ele não é um livro para se estabelecer doutrina para a igreja. Ele é apenas um livro instrutivo que traz algumas orientações, mas sem dogmas eclesiásticos para a igreja. Então surge essa questão, o que é escritura? Então surge essa situação de se definir o que é escritura realmente. Porque para esse Von Eck aqui, segundo Macabeus, era considerado escritura doutrinária para a igreja. Né? Mas para Lutero, acertadamente, disse não, isso não pode ser. Né? E Lutero se respalda em quem? Em Jerônimo. E aqui está um outro ponto-chave.
o que Jerônimo defendia, né? Eu selecionei aqui um fragmento dele. Seu estudo da Bíblia hebraica logo fez Jerônimo perceber o problema das adições da Septuaginta. E aqui eu vou pular aqui para a gente economizar tempo. Jerônimo disse assim: tudo que esteja fora destes deve ser separado e posto entre os apócrifos. Portanto, a sabedoria comumente intitulado de Salomão, com os livros de Jesus, filho de Siraque, Judite, Tobias e o pastor, não se acham no cânon. Encontrei o primeiro livro dos Macabeus em hebraico, e o segundo foi escrito em grego, como se pode provar pelo próprio linguajar do livro. Então Jerônimo ele tinha esses livros que a Bíblia Católica tem a mais, de livros apócrifos. Só que esses apócrifos aqui não é no sentido de livros espúrios, de livros ruins. Não, apócrifo aqui está no sentido de livros instrutivos, mas não doutrinários. E como que nós vamos chegar nessa conclusão? Porque em outro trecho ele vai citar isso de uma forma mais clara. Vejamos aqui esse fragmento. A visão precisa que Jerônimo tinha dos livros que designou como apócrifos fica clara em seu prólogo aos 3 livros de Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Circula ainda o pleno e virtuoso Sabedoria de Jesus, o filho de Cira, como um livro semelhante ao pseudoepígrafo intitulado Sabedoria de Salomão. O primeiro deles encontrei em hebraico, não com um título eclesiástico, como entre os latinos, umas parábolas. O segundo simplesmente não se encontra entre os hebreus. O seu próprio estilo trai uma eloquência grega, e vários escritores antigos afirmam que se trata de uma obra de Filo, o judeu, ou seja, uma obra pseudoepígrafa, né? Pseudoepígrafe. Portanto, na medida em que a igreja de fato lê Judite, Tobias e os livros dos Macabeus, mas não os. Deixa eu mudar de página aqui. Mas não os. Deixa eu colocar um pezinho aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Mas não os recebe entre os livros canônicos, que também leia esses 2 volumes para a edificação do povo, mas não para estabelecer autoridade de dogmas eclesiásticos. Então, o que Jerônimo está falando aqui, pessoal? Que esses livros, eles não podem estabelecer doutrina para a igreja. Eles não podem estabelecer dogmas doutrinários, mas o povo pode ler para instrução, né? E Lutero ele recorre a Jerônimo, os quais para os católicos é um santo. Mas nesse ponto aqui, os católicos eles parecem que não levam tão a sério assim Jerônimo. E bem, é um livro denso, né? Que tem muitas coisas aqui. Eu apenas abordei alguns pontos para aguçar mais esse desejo, né, de entender mais em vocês como o cânon chegou até nós. Ele vai abordar outras questões muito interessantes, como quem foi o autor de Hebreus. Ele vai falar sobre Hebreus não era um livro reconhecidamente entre a Igreja Romana até o século IV. Ele vai abordar muitas outras questões muito interessantes que, se eu comentasse agora, ficaria muito extenso esse vídeo. Foi apenas para dar uma noção para vocês e para que vocês possam se integrar mais de um assunto tão importante como esse, ok? Forte abraço a todos.